Olá! Chegamos agora à nossa última unidade a respeito de gestão por processos e separei para vocês alguns tópicos complementares que eu acho muito interessante para você, futuro administrador público, tenha conhecimento. O primeiro seria a respeito de uma arquitetura orientada a serviços, umas quebras de paradigma, vou trazer para vocês. A segunda da melhoria constante, que precisamos sempre ter isso em mente, e também como lidar com a parte de gestão de crises hoje, com essa pandemia, que todos aqui estamos em casa realizando essa gravação. Temos que tomar muito cuidado e as crises sempre vão voltar, sempre vão aparecer e nós, administradores, temos que saber, pelo menos, como lidar com a crise quando ela nos vem. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro, a respeito do SOA. Novamente trago para vocês uma sigla que é Service Oriented Architecture, significaria arquitetura orientada a serviço. Por que isso é importante para nós? Porque hoje nós temos uma mudança de paradigma. Muito se fala de computação distribuída, computação em nuvem, e a SOA tem tudo a ver com essa mudança de paradigma. Vamos lá. Nós temos um desafio, a orientação por objetivo versus orientação a serviços. A orientação a objetivo é o tradicional, é aquilo que nós falamos, poxa, precisamos atingir um objetivo e, para tanto, nós elaboramos um fluxo. Aqui trago para vocês que, historicamente, foi utilizado nos sistemas, e ainda é utilizado nos sistemas computadorizados, e segue aquela lógica. Primeiro nós fazemos uma análise dos requisitos de negócio, que deve ser automatizada, e depois cria-se a lógica correspondente. Nessa abordagem, ela tem um retorno relativamente previsível sobre o investimento. Você tem como mensurar todas as etapas para a construção de um sistema orientado ao objetivo. Então, definido o fluxo de processamento, o alcance de um objetivo, por exemplo, com o uso de fluxograma, BPMN, que nós estudamos, a gente consegue depois programar um sistema de informação para resolvê-lo. Mas vamos dar uma pausa aqui. Temos que nos preocupar que essa abordagem, apesar de ser logicamente aceitável, ela traz alguns prejuízos ocultos. Quais são? Quando nós desenvolvemos sistemas de informação, muitas das coisas que nós fazemos, nós temos que reutilizar. Outro sistema vai fazer coisas similares, ou até mesmo as mesmas coisas. E, para tanto, toda vez que você vai fazer essa manutenção a um sistema computadorizado e temos que alterar os processos de execução internos, eu tenho que alterar de todos eles. Então eu teria que entrar no sistema A, alterar os processamentos conforme a nova regra, e no sistema B, pegar essa nova regra também alterar, C, D, E e assim por diante. A manutenção de sistemas que são como blocos únicos, ela é muito custosa e causa uma certa inconsistência. Vamos supor que temos um sistema que temos que alterar o procedimento e é urgente, nós alteramos. E aquele sistema que não é tão urgente, a gente deixa de alterar. Então essa inconsistência de um sistema estar atualizado, ou sistema não estar atualizado, é o problema do sistema orientado ao objetivo. Quando a gente centra apenas no objetivo, esse objetivo é rapidamente alcançado, porque você focou nisso, mas toda vez que a gente precisa utilizar esse mesma sequência, esse mesmo fluxo em outros sistemas, eu tenho que reprogramar tudo de novo. Então veio essa mudança de paradigma, tudo bem? Que é o SOA. Muda o paradigma de orientação ao objetivo para orientação ao serviço, traz benefícios na automação de negócios pela lógica de que um objetivo é alcançado por meio de muitos serviços ou processos menores que se interrelacionam. Veja, são muitos serviços,
Ao invés de eu pegar um objetivo grande, eu separo ele em vários objetivos pequenos, representados por serviços a serem realizados. Estes serviços podem ser reutilizados para outros objetivos. Isso a gente alcança através do que chamamos de contratos de prestação de serviços. Permite a interoperabilidade básica com consumidores que se utilizam das capacidades do serviço. Vamos lá. Quando você precisa de um serviço, vamos supor uma manutenção, uma pintura, você chama um pintor. Você não precisa ter o pintor dentro da sua empresa. Toda vez que eu tenho que fazer uma manutenção, ele faz parte da minha empresa. Não. Você contrata um serviço, ele te dá o resultado e depois você dispensa ele. A orientação a serviços é bem parecida. Eu crio módulos que prestam serviços e depois que concluídos, eu não preciso mais dele. Outra pessoa vai contratar esse serviço e assim por diante. Então, ao fazer uma capacitação desse pintor, ele vai estar capacitado e todos aqueles que contratarem esse serviço, eles estarão atualizados, né? Eles estarão com o pintor mais preparado. Mas se você pega tudo e quer colocar num bloco único para atender um objetivo, acaba ocasionando esse problema de consistência que nós conversamos agora há pouco. Tudo bem? Então, uma das grandes vantagens da arquitetura orientada a serviços é que eu separo em pequenos serviços que deem um contrato de serviço respectivo. Mas qualquer pessoa pode contratar um serviço? Não. Aquele que realmente assinou o contrato de serviço. E essa assinatura é feita por meio de autorização, um token específico, que seria um identificador específico, um usuário e uma senha, que permite que, ao identificar que quem está utilizando o serviço é uma pessoa que realmente contratou, e dentro de quais parâmetros ele pode fazer, ele pode consultar, ele pode alterar, ele pode inserir. Então, esse contrato é muito importante nesses serviços que nós fazemos, tudo bem? É muito importante notar que essa mudança de paradigma trago para vocês, porque é o que nós vimos hoje, é o que nós precisamos hoje de um administrador por processos. Ele tem que voltar aos processos de maneira inteligente, de maneira descentralizada, de maneira a atender milhões, bilhões de usuários, se necessário for. Esse paradigma deve ser entendido pelo administrador por processos, tudo bem? Há uma abstração, né? Abstração de um serviço para uso, ocultando-se a sua complexidade, serviços subjacentes. Eu contrato um serviço de um pintor, eu não preciso saber como ele vai manejar a pintura dele, que tipo de instrumento, eu só quero a parede pintada. Então, a forma com que nós entendemos o serviço é assim: eu quero contratar e ele me provê esse serviço. Terminado o serviço, eu o dispenso. Então, toda aquela complexidade da pintura eu não preciso saber. Então, o serviço ele esconde os pequenos serviços subjacentes que ele tem. Significa as pequenas atividades que não me interessa como contratante ter acesso a isso, tá bom? Toda aquela engenharia, todo aquele processo. Cabe àquele que presta serviço criar os processos respectivos para atingir o objetivo. Tudo bem? Possibilita um auto-reuso do serviço por outros processos. O serviço fornecido apresenta o estado atual no momento da consulta, isso é, não há garantia de que em um momento futuro o resultado seja o mesmo. É a mesma coisa na analogia que nós fizemos agora há pouco do pintor. Se você contrata o pintor, você vai falar: olha, você pode me atender na quinta-feira? Ele fala: posso. Você não fechou o contrato ainda. Aí no dia seguinte você fala: você pode posso contratá-lo para quinta-feira, tudo bem? Ele vai falar: não, quinta-feira eu já fechei um contrato, eu não posso mais atendê-lo. Então a garantia da disponibilidade, a garantia daquela informação é daquele momento que você está consultando o serviço. Assim, cada provedor de serviço possui um fluxo de processamento completo para o fornecimento do serviço respectivo. É mais adequado para sistemas distribuídos
Isso é, sistemas que funcionam em muitos computadores, como no caso das computações nas nuvens, Cloud Computing. Veja, a utilização de sistemas distribuídos, Cloud Computing, faz parte da nossa atualidade. Hoje, sistemas devem suportar uma quantidade enorme de acessos e a gente só consegue isso através de provimento de serviços em muitos computadores ao mesmo tempo. Esse é o conceito de computação distribuída, essa computação nas nuvens. O poder computacional agora não está mais em um servidor, está em vários servidores. E aí a arquitetura, o princípio do SOA cai como uma luva para resolver esses problemas de acesso. Separei para vocês aqui uma imagem do nosso conteúdo, né, de estudo, mas dentre vários conceitos até um pouco avançados, eu trouxe dois principais, que é o conceito de Web Service e o conceito de BPM, para vocês verificarem que faz todo sentido o estudo de SOA, porque ele está diretamente relacionado a Business Process Management e também o conceito de Web Services, que é muito importante. Os Web Services, eles são acessados por meio da internet, utilizando protocolos específicos de comunicação web, permite a interoperabilidade de sistemas de informação independente, não possui interface gráfica, a operação é realizada diretamente entre provedor e consumidor de serviço. A maior parte dos serviços web são voltados para a consulta de dados, mas não se limitando apenas a consultas, podendo também suportar atualizações e inclusões de dados. Veja, Web Services é a revolução, porque eu posso, através dos serviços web, fazer com que sistemas diferentes, sistemas operacionais diferentes, seja Linux, Mac, Unix, Android, todos eles conversem através de uma língua franca, uma língua que todos conhecem, que é a língua da internet. Então eu posso contratar um serviço e automatizar os processos via web, utilizando os Web Services. Vou trazer para vocês alguns exemplos, tá bom? O primeiro exemplo já é bem conhecido de vocês, que é o Google Maps. Aqui trouxe para vocês o link deles. Por meio de um contrato de serviço, qualquer site pode utilizar a consulta de serviço de geolocalização por meio do Google Maps. Pode-se consultar uma localização fornecendo latitude e longitude global e o retorno exibido visualmente ao usuário do sistema. O Google Maps é muito conhecido, milhões de pessoas utilizam o Google Maps e faz com que a pessoa possa incluir algum ponto de referência dentro de um mapa, uma localização, e outra pessoa, utilizando serviços também web, tem acesso a essas informações. Outro exemplo que eu trago para vocês é o portal da Fazenda, né? Do portal da Fazenda de São Paulo. O portal da Fazenda de São Paulo, aqui está o link, ele possui um contrato de serviço que te permite acessar através do portal de transparência o Web Services dele. Disponibiliza informações relativas à execução orçamentária do Estado de São Paulo. Então, pessoas que firmaram contratos com o portal da Fazenda de São Paulo podem fazer toda essa consulta ao sistema de informação utilizando o Web Service. Tem acesso ao manual, está disponível nesse link. É interessante saber que o poder público já utiliza muito o Web Service, tá bom? Um exemplo também que vocês já devem conhecer, Decolar.com é um serviço de disponibilização de locação de automóveis, companhias aéreas, hotéis, e ele faz o quê? Ele acessa por meio de Web Services serviços, quer dizer, Web Services de companhias aéreas, de locadoras, de hotéis. Veja que as informações aéreas que estão disponíveis no Decolar não estão no servidor da Decolar, eles estão no servidor da companhia. Então, através da consulta de voos, eu tenho acesso a aquele voo, se está disponível ou não. Se aquele voo se esgotar, automaticamente o Decolar, na própria consulta que for realizada, vai falar: esse voo já esgotou, ou esse voo tem uma só possibilidade de aquisição, esse hotel, esse aluguel de carro e tudo mais.
Aí vamos supor, você vai em outro site de viagem. Aí você vai no submarino.com, você vai no booking.com. Todos eles vão ter informações de passagens aéreas. E todos eles, quando esgotar, todos eles vão acusar que não existe mais aquela passagem aérea. Onde que está o conteúdo daquele serviço? Está na companhia aérea. Veja, a garantia da disponibilidade daquela vaga não está no meu servidor, e sim no servidor da companhia aérea. O mesmo se diz nos hotéis, o mesmo se diz na locação de automóveis. Tudo bem? Então, a vantagem é que eles, por meio de web services, eles acessam e disponibilizam dados para que o usuário possa fazer essa reserva. Tá bom? Aqui eu deixei no decolar porque eu achei interessante que eles, além disso, disponibilizam o web services do web service dele. Então, ele disponibiliza para alguns afiliados, alguns parceiros, a possibilidade de utilização de web service para consultar o web service dele. Então, veja como o conceito é muito abrangente, muito interessante. Tá bom? Aqui trago também, mudando agora na parte de arquitetura orientada a serviços, um conceito que eu gosto de trazer. Vocês vão ver talvez em outras disciplinas, mas não custa enfatizar. Enfatizar o conceito de Kaizen. Nós precisamos melhorar sempre os nossos processos. Nós precisamos melhorar sempre. Sempre tem algo que possa melhorar. Então, quando você olha para o seu dia e fala o que eu fiz para melhorar hoje, a mim, ao meu negócio, à minha família, ao meu estado, à minha comunidade, o que eu fiz para melhorar, é esse conceito. Eu tenho que ter um resultado para falar, eu fiz algo para mudar a minha realidade. Eu fiz algo que me melhorou a mim, melhorou a terceiro. Tá bom? Então, o Kaizen é o conceito de melhoria constante e é um termo de origem japonesa. Tá bom? Filosofia de vida que visa o bem não somente da empresa como do homem que trabalha nela. O hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. A característica do Kaizen é sempre possível fazer algo melhor, nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na estrutura da empresa ou no indivíduo. Visa a melhoria quantitativa e qualitativa, é o sistema utilizado pela produção da Toyota, tá bom? Na prática, eu tenho que colocar isso na cultura da empresa. Na prática, eu tenho que falar para as pessoas, tenho que treinar para que isso faça parte da filosofia da empresa. Tudo bem? Isso seja algo que deve ser perseguido sempre pela empresa. Aquilo que não muda, aquilo que está estagnado, tem alguma coisa errada. Se tudo muda, se tudo dá para melhorar, por que aquele processo ainda está parado, ainda está naqueles moldes? Tá bom? Obviamente, toda mudança gera trauma, gera adaptações, pode dar um prejuízo inicial, mas o repensar traz muito mais benefícios do que o alterar e aquela possibilidade de dano que a gente sempre tem um certo receio. Tá bom? É bem interessante a gente, com cautela, alterar nossos processos. Tá bom? E por fim, vamos terminar agora falando brevemente que devemos saber portar frente a crises e, para tanto, precisamos ter um plano para gerenciar essas crises, tá bom? O que é uma crise? A crise é uma situação grave em que os acontecimentos da vida social, rompendo padrões tradicionais, perturbam a organização de alguns ou de todos os grupos integrantes da sociedade. Evento que provoca um prejuízo a uma organização e seus colaboradores, afetando seus produtos e serviços, além de suas condições financeiras e sua reputação. Várias origens podem ser dessas crises, né? A nossa crise atual é um vírus que criou essa pandemia, essa reclusão. Requisitos, nós temos que entender que os requisitos envolvem o antes da crise, durante a crise e depois da crise. Como a gente deve se portar quanto a isso? O plano de comunicação das crises, temos que ter uma equipe para comunicar a crise, temos que ter um plano de comunicação dentro da minha equipe, uma estratégia para a disponibilização da mídia,
lista de potenciais fraquezas que a gente tem que tomar cuidado e informações atualizadas da organização. Sempre garantir que as pessoas estejam protegidas com essa crise. Obviamente não é possível muitas das vezes garantir essa proteção absoluta, mas o máximo que nós possamos fazer. A informação tem que ser clara para garantir o comprometimento e posição da organização. Atitudes positivas em relação da crise, sem ocultar informações negativas, tendo em vista que os gestores estão tomando as melhores decisões. Conte tudo e faça isso rápido. A informação deve vir pelos meios oficiais, nem que seja um pedido de desculpas honesto. Cabe aqui uma pausa. Sempre que acontecer algo, nem que seja ruim, você deve comunicar à sua equipe para que ela possa entender a gravidade para poder lidar ou tentar lidar com aquela condição adversa. Não espere que outras pessoas, a imprensa traga para vocês uma informação vazada de que está ocultando algo da crise, venha por outros meios que não sejam oficiais. Então, o meio oficial tem que ser a sua própria organização, o seu próprio setor, tá bom? Evite ocultar, tenha informações claras, precisas. É melhor comunicar a gravidade da situação, aquilo que foi encontrado, do que ocultar essa informação, tudo bem? Mantenha a proatividade, evite se pronunciar se não tiver o conhecimento necessário para responder, se prontifique a responder em movimento futuro. Não especule, não brinque, não subestime a situação. Seja uma pessoa séria e honesta. Gente, não é momento de brincadeira, não é momento de chacota, não é momento de fazer paródia, não é momento de agravar mais a nossa crise. Não é o momento de fazer brincadeira. Nós não estamos tratando de forma lúdica uma crise. A crise deve ser tratada de forma séria, com informações claras. Tudo bem? Evitar chacotas, evitar piadas, evitar aquele senso político. Nós temos que resolver a situação. E resolvendo a situação, nós nos fortalecemos. Tudo bem? E o depois da crise. Deve-se compensar as pessoas atingidas, agir com rapidez. A crise deve ser eliminada por completo, não dando margens, ou evitar ao máximo que isso aconteça novamente. E o pós-crise, nós temos que tomar muito cuidado e comunicar as medidas que foram e serão tomadas para que a crise não se repita. Então, concluímos aqui mais uma unidade. Essa já é a última. Nos vemos agora na próxima semana com um resumo dos assuntos que nós tratamos durante o curso, para finalizarmos e nos prepararmos para a avaliação final. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.